Boa noite. Eu sempre começo os vídeos aqui que vão entrar para o IGTV com uma apresentaçãozinha, para depois quem for assistir, quem não estiver aqui ao vivo, pode entender melhor o que a gente está fazendo aqui. Então, boa noite, eu sou a Marina Gontijo, eu sou uma das fundadoras da Waze. E nós estamos fazendo uma série de lives aqui no nosso perfil, começando às segundas-feiras para conversar. Ei, doutora, eu já vou te chamar. Às segundas-feiras a gente tem o objetivo de conversar com pais e mães que frequentam o nosso perfil. O objetivo é alimentar esses pais e mães com conteúdo de qualidade, com conteúdo embasado, porque nós somos aqui uma startup de educação, mas a gente entende que a educação não anda sozinha, então nós estamos trazendo conteúdos variados, que abordam saúde, que abordam, claro, a educação, que trazem outros contextos que abrangem um bem-estar integral dessa criança e desse adolescente, que é o nosso público-alvo. Às quintas-feiras a gente faz as lives para conversar sobre empreendimentos, sobre assuntos que interessam os nossos parceiros. E aí eu vou contar então o que a Waze faz. Eu faço isso sempre no início dos vídeos, para quem não assiste a live, depois quando ele estiver no IGTV, entender. Então nós somos uma solução para ajudar pais e mães a encontrarem as melhores atividades extraescolares para seus filhos. Por que a gente acredita nessa nossa solução? É porque nós sabemos que é muito importante que crianças e adolescentes desenvolvam outras habilidades fora do ambiente escolar, que a gente chama de habilidades não cognitivas. A escola desenvolve muito bem as cognitivas, mas as habilidades não cognitivas, e dentro dessas não cognitivas estão as habilidades emocionais, socioemocionais, elas só são possíveis de serem desenvolvidas, fomentadas, através de experiências reais, que é o que a Waze quer proporcionar. Então, se hoje você entrar na nossa plataforma www.waze.vc, você vai encontrar algumas opções de atividades que podem ser realizadas hoje no formato online e quando tudo isso acabar no formato offline. Então, eu convido você que está acessando esse vídeo pós a live ou aqui na live a visitar o nosso portal e ver se você encontra alguma atividade que você esteja procurando para o seu filho. Você consegue ver se essa atividade está sendo ofertada no modelo online ou só no offline. Qualquer dúvida, a gente está sempre aqui no nosso perfil para tirar a dúvida de vocês e agradecer a presença. Eu estou esperando ainda o Instagram chamar mais pessoas. A doutora já chegou aqui, eu já vou convidá-la. E é isso. Vou pedir para quem estiver aqui participar, mandar perguntas, deixa eu dar um oi para todo mundo. Doutora, eu já vou te chamar então, viu? E aí a gente se apresenta, fala um pouco da pauta e das expectativas. Na verdade, deixa eu ver se eu te chamo ou você me chama. Acho que eu consigo te chamar. Ó, agora eu vou esperar ela aceitar. Ah, Oi, que tudo bem? ótimo. Ei, doutora, tudo bem? Que Tudo prazer bem, falar com Marina. você. Obrigada também, é um prazer. Adorei Ai, o que convite bom. sobre um assunto que a gente adora, né? Educação infantil. Eu sou Verdade, apaixonada pela criança e a criança é um ser em desenvolvimento, a gente está sempre aprendendo, né? é verdade. Do Então é ponto de muito vista bom. aqui do meu lado, de tantos anos, né, cuidando de crianças, interagindo com elas e suas famílias, eu realmente vejo que, e hoje sendo mãe, né, de dois, eu vejo tanto que é importante a gente se preocupar um pouquinho, nem que seja, com esse desenvolvimento, a gente conhecer, ainda que minimamente, porque nós profissionais dessas áreas, a gente precisa sim aprofundar, né? Você ainda mais do ponto de vista neurológico e tal. Mas todos nós, né, pais, mães, a gente pode saber um pouquinho sobre esse desenvolvimento para a gente intervir da melhor maneira, não é verdade? Com certeza, o desenvolvimento infantil é super importante. E agora, com a pandemia, as pessoas se perguntaram como que fica o desenvolvimento infantil nesse Isso. momento, né? Será que o papel realmente é só da escola?
ou o papel também dos pais, dos educadores, né? Que somos nós primeiros, né? Eu também tenho duas meninas, então a gente vê como é importante a gente também. Eu acho que o papel, a principal palavra nesse momento, na pandemia, eu acho que é estimular. Né? Se for para salvar uma palavra assim, porque é Ótimo. super importante você manter o estímulo da criança, né? Você não ficar achando que é só um dever da escola. Então, desde aquele bebezinho Verdade. que acabou de nascer, então a gente tem todo um estímulo infantil. Então, a palavra do momento, a principal dica, eu acho que é estimular mesmo. Nossa, já fizemos assim, falamos o ponto principal de tudo. Eu vou pedir para você, doutora Daniela, se apresentar. Eu vou só contar para quem está chegando agora como que tudo isso aqui aconteceu, né? A doutora Paula é de São Paulo, ela é pediatra, ela vai falar. Eu quero contar por que ela veio parar aqui. Um dos nossos sócios estava assistindo o Globo News e viu a doutora dando uma entrevista. E ele ficou muito encantado com a clareza, com a facilidade de explicar. E como eu disse lá no início que a nossa pretensão às segundas-feiras é trazer conteúdo de qualidade, a gente achou que você poderia ser alguém que conseguisse juntar, né, todo esse diálogo da saúde da criança no contexto da pandemia e contando também um pouco da sua experiência de mãe. Então, por favor, se apresente. Muito obrigada pela presença. E aí a gente tem uma pautazinha, mas, por favor, façam perguntas e tudo aqui é mutável. Claro. Muito obrigada. Obrigada também, Marina. É um prazer, agradeço. Eu adoro compartilhar conhecimento. Eu sou professora afiliada do Departamento de Pediatria da Unifesp. Na verdade, eu não sou paulista, eu sou catarinense. Sou de Olha, Florianópolis, fiz pediatria em Curitiba e vim para São Paulo fazer reumatologia pediátrica e acabei ficando na Unifesp, que também é uma área que precisa muito aqui, né? E realmente a gente tem muito que a gente conversar, né? Porque eu acho que depois que eu também fiquei mãe, eu falo que eu fiquei 1000 vezes melhor como pediatra, porque a gente vê ao vivo um ser em desenvolvimento dentro da sua casa. Então a gente vê como é importante o estímulo, né? Por isso que no início eu falei que eu acho que o momento agora da pandemia, realmente, a palavra que a gente tem que. Porque a criança, desde o momento que nasce até a adolescência, ou melhor, a gente mesmo, né? A gente precisa de estímulos para a gente se desenvolver. E a gente percebe isso muito mesmo também na nossa prática do dia a dia, na pediatria, né? Aquelas crianças que realmente que são filhos de mães com depressão, ou que têm um embotamento, que não estimulam, não envolvem a criança, a gente vê que há diferença realmente no estímulo e no desenvolvimento cognitivo, né? Então, acho que perfeito. isso é super importante, porque, nem como você mencionou, além do aprendizado escolar, né, das matérias que realmente são importantes para o conhecimento, a gente sabe que a brincadeira é a principal via de estímulo, né? O principal jeito de você estimular uma criança através da brincadeira. Então, é isso. Ótimo. Então conta pra gente assim, faz um apanhado, né? Olha que palavra horrível. Um overview, assim, da primeira infância, sobre desenvolvimento, né? O que que os pais aí que estão em casa com os filhos, observando os 24 horas, olha que privilégio, cansativo, mas privilégio, né? O que que a gente olha? O que que a gente olha e acha, fala, olha, ou então olha e fala, opa, né? É, é isso mesmo. A gente está tendo a oportunidade pela primeira vez, eu acho, né? Até estava conversando isso com uma mãe de uma paciente, que é a primeira vez que quando a gente está de licença maternidade, a gente fica aí 4 meses com o filho, né? Geralmente quando você tem 4, 6 meses, dependendo do método do trabalho, e você fica ali com seu filho. E quando você tem um irmão, eu brinco que a licença maternidade do segundo é, na verdade, a licença do primeiro, que é quando você está olhando o filhinho mais velho, né? Enquanto você está ali cuidando Verdade. do novinho. Então, assim, e mesmo nas férias, quando você tira férias com seu filho, você tira somente 30 dias, né? Muitas vezes até 15. Então, é um momento, é uma oportunidade única de a gente poder estar do lado do nosso filho, do estímulo, e de a gente poder aprender com eles desde o início. Então, eu acho assim, que nesse período a gente tem que interagir sempre com os filhos. Então, assim, desde os pequenininhos, principalmente ainda aqueles até os 2 anos, até mesmo durante o momento de estar no berço, a gente fala que crianças pequenas, a gente tem um momento de estímulo, de desenvolvimento motor, né? A partir dos 2, 3 meses, a gente pede para eles fazerem tummy time, né? Que é aquela de colocar de barrinha para baixo, e você fazer com que haja o estímulo de sustentação. Então, depois eles começam a rastejar, depois eles começam a rolar.
a engatinhar. Então, você pode colocar num tapete de desenvolvimento em casa, arranjar um espaço, e você pode colocar um brinquedinho um pouquinho mais afastado e fazer com que ele se arraste, engatinhe até ali. Depois, quando a criança cresce, ela já começa a andar, dar os primeiros passos, a gente vê como é importante o estímulo, né? De correr, de brincar, de pular. Então, todas as fases da vida, a gente vê que como é importante de você estar olhando para o estímulo. E os pais ficam muito preocupados. Ai, mas será que ele não vai ter, de repente, algum prejuízo pelo fato da pandemia ele estar em casa e não estar tendo estímulo suficiente em casa, né? E não estar com a socialização, que também é tão importante, né? Mas eu acredito que o que a criança mais precisa nesse momento é o olhar mesmo da mãe e do pai. Né? Claro, ela precisa também do desenvolvimento dos outros colegas, dos amigos, mas é importante, de repente, você ler um livro em voz alta, você dá atividades, né? A gente fala que a criança ela aprende através de uma brincadeira. Então, a gente vê que tem inúmeras oportunidades dentro de uma brincadeira, né? A criança ela aprende a obedecer, ela aprende a paciência, porque ela sabe que tem que esperar o momento certo, né? E o errado de poder, agora eu vou te dar um comando, por exemplo. Eu queria que você separasse para mim carrinhos de cor azul. Então, ela aprende a categorizar, aprende números. Então, há várias formas de estimular através de uma brincadeira em que você pode ensinar, né? Então, eu acredito muito o poder na brincadeira desde o início. E realmente a criança tem essa rotina e dentro da própria brincadeira, da rotina dela, incluir brincadeiras, atividades e ter um tempo também para o ócio, né? O ócio criativo. Hoje em dia a gente coloca muita criança na tela, né? A exposição da tela, da televisão, do computador, e às vezes a criança não tem o tempo para ela poder criar e ter aquele tempo de, nossa, agora o que eu vou fazer? E pegar, de repente, um monte de caixas e fazer um prédio ou brincar de escolinha. Então, ela mesma ter esse tempo. Então, acho que a gente tem que aproveitar o momento da brincadeira e tirar todos os benefícios. Né? A gente sabe que, por exemplo, as crianças elas são muito sensoriais. Então, por exemplo, um próprio bebezinho, você estimular a coordenação motora fina através de livros com texturas diferentes, brinquedos com texturas diferentes, né? Ou até mesmo em casa, às vezes um tapete, uma toalha, colocar para a criança colocar a mão. Crianças maiores, você pode estimular também a coordenação motora, né? Separando brinquedos ou montando, desenhando, né? Separando bolinhas, pinturas, né? A criança gosta muito de fazer colagem. Adoro. Então, assim, tem muito que você estimular. A gente só precisa realmente se organizar a nossa rotina, porque a gente também está trabalhando em casa, né? Exatamente. Então, é importante você tirar aquele tempo durante 60 minutos, que seja, 1, 2 horas, para você ter aquele tempo de estimular a criança e você permitir com que ela possa brincar com aquilo que você tem em casa, né? Eu acho que isso é super importante em todas as fases. É verdade, né? Minha experiência de sala de aula confirma isso realmente. Todos esses desejos, esses gostos que você falou aí procedem. Como mãe, confirmo mais ainda. Aqui em casa eu tenho tentado exercitar muito o ócio, né? A tela teve que entrar parte, né? Ela foi negociada, né? Mas ela tem limite, porque não é porque você está em casa que você também, né? Claro, existem casos e casos. Sempre que a gente vai falar de telas aqui, sabe, doutora, eu tomo cuidado porque a gente tem situações diferentes, né? A gente às vezes tem uma mãe solo que está trabalhando 8 horas, né, em home office e ela vai fazer o quê, né? Então, assim, dentro do que é possível, tente ofertar diversidade para o seu filho, né? Não sei se a doutora concorda. A tela é uma das opções e se ela for feita com qualidade, melhor ainda, né? Sempre que você puder intervir e colocar um olhar de cuidado, colocar um olhar de limite, eu acho que as coisas ficam um pouco mais saudáveis. O que eu ia pontuar aqui, doutora, não sei se você concorda, eu tenho pensado muito o seguinte, os pais têm ficado muito ansiosos e nos procuram aqui na página e vejo buscando muito conteúdo sobre desenvolvimento, por isso eu te chamei. Eles estão sem a escola, então sabe o que está fazendo falta? O ranqueamento. Sabe aquela coisa da escola mandar? Seu filho está assim, aquele relatório. Os pais, vou usar aspas aqui, ficaram um pouco mal acostumados com o retorno da escola e esqueceram de aguçar o próprio olhar.
no filho que tem em casa, né? E de usar talvez a sensibilidade, de usar aquilo que é inato, né? Que é da natureza mesmo, que é a sensibilidade, a percepção, confiar nos instintos. O que você acha disso? Você acha que a gente precisa realmente fazer esse exercício? Sim, com certeza. Eu acho que a gente sempre pede, precisa de um feedback, né? Parece que é um reforço positivo. E hoje Sim, até quando a gente não tem a escola, a gente tem os amigos, né? Às vezes, olha como ele cresceu, olha como ele já consegue fazer isso, essa aquisição que eu não sabia. Então é importante o olhar da própria mãe, do próprio pai com o próprio filho nesse sentido, de ver, de você perceber como ele se desenvolveu nesse período e como você ainda pode estimular para se desenvolver, porque a gente sabe que a gente ainda tem muito caminho pela frente, né? Eu costumo dizer que no começo da pandemia, lá em março, no momento do isolamento, a gente achava que pudesse ser uma coisa passageira, né? Muita verdade. gente ficou meio perdida. As próprias escolas tiveram que ter um tempo para se organizar para as aulas online, que elas também não estavam preparadas. De Também. repente, os filhos começaram a ficar em casa, eles perceberam que os pais também ficaram meio perdidos, ansiosos, quem não ficou, né? Nesse momento de reorganização também do trabalho. Então, eles sentiram toda essa ansiedade dos pais. O que eu vou fazer agora? Eles perceberam que os pais não estavam de férias, que realmente era um período de escolar, um período de rotina, que é muito importante, né? Eu acho que também a rotina é a segunda palavra do momento da pandemia, que você precisa ter Verdade. rotina para a criança até saber. A gente fala que a rotina para a criança é super importante para previsibilidade, né? Ela não sabe, muitas não sabem ver horas, relógios, mas se você consegue colocar mais ou menos uma rotina, uma sequência, agrega muitos valores, né, para essa Verdade. criança. Então, acho que isso é super importante. E você, através dessa rotina, você até consegue também avaliar o seu próprio filho. Então, por Verdade. exemplo, eu gosto muito do exemplo, assim, crianças maiores, ok, você consegue fazer um calendário, a criança já entende números, mas às vezes crianças menores você pode fazer uns cards com desenhos, que nem a gente faz para crianças com autismo, né? Que eles são muito sensoriais, de seguir aquilo que é o planejado. Então, você fazer de manhã ele acordando, a criança faz um desenho, ela mesma coloca ela no desenho, do jeitinho dela, dos Legal. traços, né? E colocando, levantando da cama, escovando os dentes, tomando café da manhã, depois a atividade, seja da escola ou uma atividade de brincadeira, depois a hora do almoço, jantar, a hora do descanso, a hora do brincar, para ela saber, e normalmente eles até podem colocar na sequência já. A criança, depois de 4, 5 meses, né, como no momento que a gente está, muitas vezes ela já coloca a sequência em que ela deveria fazer. Então, elas sabem do que vem depois do almoço, é o momento de descansar e depois da brincadeira. E, ao mesmo tempo, a gente também consegue ver e poder avaliar até a própria evolução. Né? Então, uma criança, por exemplo, com 2, 3 anos, a gente já espera que ela entenda que se você der uma colher ou um copo, ela sabe que é para beber, ela sabe que é para comer e não só ficar batucando, por exemplo. Então, você também consegue avaliar até a própria aquisição motora da criança. Então, são Verdade. algumas dicas nesse sentido, para a gente também ficar com o coração mais tranquilo por conta de a gente não ter escola nos dando esse feedback, né? Verdade. Então, assim, olhar cuidadoso, observação. Isso. Eu não sei se você concorda, mas eu tinha muito isso para mim na sala de aula. Eu vou sempre comparar o meu aluno com ele mesmo, né? Isso. Ele precisa crescer em Sempre. relação ao que ele era. Então, isso a gente pode ter como base para os nossos filhos. Vou dar um exemplo do meu filho aqui. Ele fez 4 anos ontem e eu vejo na pandemia, ele começou a pandemia bem, ele tentando reconhecer o espaço que ele estava e hoje ele domina o espaço da casa. Ele já entende perfeitamente o que pode, o que é legal, Uhum. quais são os brinquedos, porque a casa virou brinquedo. Isso. Muito mais interessante que os que ele tem. Então, a É. minha pequenininha de 2 anos, ela abre os armários que eu tenho embaixo aqui e tem louça. Ela brinca com as louças. Mas para ela aprender a brincar, ela quebrou umas 3. É. É Com certeza. aprendizado. Então, em É. relação a eles, os dois aprenderam a se ambientar no própria casa, que não era algo que eles faziam tanto antes, porque tinha a escola, né, a casa da avó, enfim.
Então, isso foi legal, o reconhecimento do espaço e o apropriamento do espaço. Sim, é super importante. E agora, nesse momento, os pais, a criança saber que tem um espaço para ela também, né? Da Legal. mesma forma que o pai, eu falo que também é muito importante o pai ter o espaço dele para o trabalho, e a criança respeitar esse momento, né? Então, eu tenho alguns pacientes que me deram ideias ótimas, que fizeram tipo uma cartolina com sinal. Então, era vermelho, verde e amarelo. E quando o papai colocava no vermelho, que não podia entrar, que ele Olha, estava numa reunião. E se colocasse no verde, a criança poderia entrar para não atrapalhar. Então, a própria criança criou a regra para não receber bronca, do tipo, não ficar olha que entrando na hora. legal. Então, a gente vê que tem criatividade, né? Então, a gente pode olhar por esse lado positivo da própria pandemia, né? Da É criança interagir verdade. com o pai em casa. E quando que ele ia poder fazer isso se ele estivesse na escola, né? Então, Não eu acho que é ia. bem interessante. Eu acho que também um outro momento também muito importante é a gente ouvir a opinião da criança, a gente não subestimar, né, a capacidade deles. Então, você perguntar como você está se sentindo, né? A gente viu que também com a pandemia a gente teve muita regressão, né? A gente sabe que a saúde Hum, mental nossa e das crianças estão sendo afetadas, porque realmente não é um novo normal, não é normal você sair de máscara, não é normal você sair sem poder abraçar, sem beijar, né? Quem não tá com vontade de sair correndo e abraçar um nossa. amigo, não é? Então a É. gente sabe de toda essa dificuldade e isso pode realmente trazer prejuízos se você não conversar com seu filho, se você não explicar o momento que nós estamos passando. Então, acho que é super importante a conscientização do momento, a forma de transmissão do vírus, a criança entender da vacina. E elas se entendem super bem, né? Eu vou dar um exemplo prático, eu também gosto de dar muito exemplo prático daqui de casa. A Adoro. minha vai fazer 5 anos, mas ela tem 4 ainda, ela vai fazer só em outubro. E ontem a gente falando, eu falando, ai, tem que comer. Tem que comer verdura, frutas para poder crescer. Daí ela falou, eu falei para não ficar doente, né? E ela falou, mãe, mas além da carne e da verdura, tem a vacina para não ficar doente. Tipo, já me lembrou da vacina, eu já até tinha esquecido da vacina. Então, assim, para você ver como é importante, eles sabem, né? Eles ouvem a gente falar, eles sabem. Então, assim, é super importante isso, né? Confiar A na gente capacidade deles, a verdade. capacidade, eles ouvem a gente, a criança é exemplo, né? Eles ouvem, a gente é exemplo para eles. Por exemplo, a gente voltando para o tema brincadeira, eu gosto muito da brincadeira faz de conta que as crianças fazem. É quando a gente consegue perceber no nosso filho sinais de abuso, sinais de maus tratos, às vezes como ele, por exemplo, ele pega uma boneca e começa, sei lá, a bater na boneca, né? Normalmente a criança tende a pegar a boneca e colocar para amamentar, faz carinho. Então, de repente, seu filho começa a bater na boneca, assim, ou começa a fazer alguns movimentos diferentes com a boneca, né? Ou os professores, eles usam as palavras que os professores, né? Um outro exemplo que eu dou da minha filha mais velha, eu lembro, ela já tem 8 anos, mas na época dos 2, 3 anos, houve uma sobrecarga sobre a professora, porque a turminha do infantil juntaram 2 turmas, e um dia a gente brincando, ela falou assim, mamãe, eu não quero brincar porque eu estou sobrecarregada. E eu falei, gente, mas não é uma palavra que eu uso na minha casa. Não é uma palavra que é usada por uma criança de 2 anos. Eu fui direto na escola, né? E realmente uma professora tinha sido suspensa, juntaram as 2 turmas e provavelmente a professora falou: olha, vocês fiquem quietos, que eu tô Que eu tô sobrecarregada. sobrecarregada. Então, eles são exemplos. Então, a gente pode utilizar essa brincadeira de faz de conta para você aprender o que está passando com o seu filho nesse momento da pandemia, né? Então você tem várias Ótima formas aí de dica. estímulo e de você descobrir recursos do que acontece. Eu acho que é muito interessante isso, porque eles ficam iguais a gente, né? Então eu gosto muito de mostrar, às vezes Pura eles são. verdade. A gente é cópia, né, dos nossos pais. Por isso que eu até falo que as Total. próximas gerações que vão ser beneficiadas com a pandemia. Porque toda essa questão de etiqueta de higiene, de tossir no cotovelo, de usar máscara quando você estiver doente, de não mandar para a escola quando você estiver doente, o seu filho, os nossos netos vão ser beneficiados, né? Então, eu acho Verdade. que é super interessante. Muito. E assim, não precisa esperar enxergar alguma coisa diferente no filho também para brincar desse faz de conta.
A própria situação do confinamento já é algo que você pode colocar nesse faz de conta, né? Pega lá os bonecos, simula que eles estão, não pode sair porque tá, enfim. E aí você vai tentar ali trabalhar essa questão emocional do seu filho. Muito legal essa dica, né? A gente às vezes brinca, mas não intencionalmente. Coloca um pouco de intenção que você consegue tirar insumo dessa brincadeira, é verdade. Tem uma mãe aqui aflita perguntando a questão que ela precisou muitas vezes, né, para o filho de 4 anos se expor ele mais às telas, né? Qual que é o prejuízo disso? Você quer comentar um pouquinho, de 4 doutor? anos, né? Isso. Então, Sim. assim, a gente fala que a Sociedade Brasileira de Pediatria, a Organização Mundial de Saúde, realmente até 2 anos de idade, a gente não recomenda o uso de tela. Porque nessa idade, a criança é muito estímulo. A gente fala que tem as conexões cerebrais, né? Que são aquela. A gente nasce com milhões de neurônios e eles estão fazendo várias conexões ali, vários estímulos. Então, eles precisam de estímulos para poderem serem mantidos, senão a gente fala que tem uma poda neurológica depois, né, por volta de 1 ano. Então, a gente precisa estimular e a criança precisa... A gente fala que também tem um neurônio espelho. Então, tudo que eu faço, você está aprendendo e o bebê está repetindo. Então, se você... Tem vários estudos mostrando que se, de repente, você começa a fazer... A criança faz também depois na repetição, ela aprende com isso. Tá. Então, a gente sabendo dessa importância do contato visual, o bebê até os 2 anos, ele precisa desse estímulo, do contato visual. E a tela não permite essa interação, esse feedback no momento. Então, realmente, até os 2 anos, a gente acha que tem estudos que comprovam que realmente há um estímulo e um menor estímulo e realmente, assim, um impacto no prejuízo do cognitivo dessa criança. A partir dos 2 anos, o recomendado já seriam 2 horas de tela, no máximo, por dia, sendo divididas, né? O ideal é você dividir 30 minutos de manhã ou 30 minutos à tarde. Justamente porque quando a gente está na frente de um celular ou de um computador, a gente não pisca também. Então, a gente tem alterações na nossa lubrificação normal do olho. Então, pode ressecar o olho, pode dar alterações na córnea e também miopia, né? Porque a gente tende a focar. E é importante a criança olhar para longe. Então, você também, de vez em quando, você olhar na tela, mas você olhar para longe também. Porque também tem esse aumento de miopia. E além, tanto que uma dica que eu dou para os pais, que eu acho que é importante para sair um pouco da tela, mesmo que você precise da tecnologia no momento, é você espelhar a tela numa televisão, por exemplo. Ou até mesmo num computador, com uma distância maior. Então, você aumentando essa distância, você tem um menor impacto também na visão, né? E crianças maiores, normalmente adolescentes, já poderiam ser até 3 horas. Com as aulas online, a gente sabe que a parte de exposição à tela está sendo até um pouco maior. Então, cabe também aos professores, muitos também sabendo disso, eles estimulam que a criança também não fique só olhando ali. Utilize caderno, né? Então, você faz atividades no caderno. Tem muitas que estão propondo gincana. Agora eu quero que você busque na cozinha algo com a palavra F. Daí vai lá, pega um saco de feijão. Então, de vez em quando, tem criança saindo correndo pela casa, buscando alguma coisa. Que é justamente para você estimular, não ficar 4 horas direto. Então, é importante os intervalos, né? Justamente por esse prejuízo. Mas o que eu gosto de fazer também é muito combinados. Então, se você faz um combinado com seu filho, de que você nesse momento, eu estou te liberando a tela para fazer alguma atividade, e que de repente seja uma atividade de estímulo, né? De repente um aplicativo que traga algo positivo para ele. Hoje a gente tem tantos aplicativos interessantes, né? Até mesmo aulas extracurriculares online, né? Como vocês abordam, então, piano, aula de violão, aprender a tocar um instrumento novo. Hoje em dia tem muitos professores à distância dando aulas. E você pode utilizar a tecnologia para aprender, por exemplo, um novo instrumento musical ou aprender uma dança, né? Eu mesma uso muito a tela, né, no computador ou na televisão para colocar aplicativos de dança. E a gente estirar 1 hora para fazer atividade física com as meninas. Então, você se movimenta aí pelo menos uma meia hora ou 1 hora por dia. E você pode utilizar a tecnologia a seu favor. Então, acho que tem que ter sempre o equilíbrio e o bom senso, né? Perfeito.
Eu já valeu o mundo para mim isso que você falou, porque antes, um minuto antes de você falar, minha mãe entrou. Vovó, você escutou, né, vovó? Que ótimo. Posso parar tudo aqui agora. Doutora, você tocou agora no assunto, que é o seguinte, você falou aí da vacina, que a sua menininha lembrou, aí você falou assim da saudade que as crianças estão dos amigos, da questão da higiene, né, da etiqueta de higiene que a gente tem aprendido, e aí eu vou entrar no assunto, vou entrar em dois assuntos, aí você escolhe qual que você quer começar a falar. Eu vou pedir para você falar Uhum. sobre a questão do retorno escolar e da questão da transmissão do coronavírus em crianças. Eu tenho lido e estudado bastante os documentos que o Canadá tem produzido, especificamente a província de Ontário, por questões pessoais, e eles atualizaram segunda-feira o protocolo que eles têm, né, que eles vão reabrir em setembro, e eles falaram, eu tirei uma frase aqui que eu vou ler, que eu achei muito interessante, que é o seguinte: o principal impulso para a reabertura das escolas é otimizar a saúde e o bem-estar geral de crianças e jovens, em vez de facilitar apenas o retorno dos pais e cuidadores ao trabalho ou a reabertura da economia. Então, isso me diz que eles estão buscando, né, segundo isso, a saúde mental. Eles estão buscando a saúde como um todo. E eles colocam pontos no documento do tipo, muitas crianças em casa ou sofrendo questões emocionais muito graves, ou a família sofrendo e a criança sendo prejudicada por isso, a questão da violência, do abuso, enfim, né, isso tudo que você já sabe. Então, assim, fala um pouquinho pra gente do retorno. E aí eles também falam, eles usam como argumento nesse documento a questão da transmissibilidade. Como é que fala a palavra? Da transmissão, né? Do poder de transmissão das crianças ou de disseminar um vírus, né? A capacidade de disseminar um vírus. Ótimo. Então conta pra gente, por Isso. gentileza. Isso, no começo da pandemia, né, a gente realmente, nós pediatras, a gente ficou preparado, a gente estava esperando que realmente fosse como é a influenza, né, um poder altíssimo de transmissão, de contágio em crianças também, e realmente não foi isso que a gente viu na prática. Né? Em março ainda eram 3 meses dos primeiros casos de registro na China. Então, realmente, agora que já se passaram praticamente 8 meses, a gente vê que realmente a criança, graças a Deus, né, a maior parte, elas têm sintomas leves ou são assintomáticas, ou seja, elas podem realmente ter a carga viral, mas não apresentar sintomas. E até o poder de transmissão, alguns estudos estão mostrando que não teria um poder de transmissão tão grande e tão influência como o influenza, que é o vírus da gripe, da vírus comum da gripe, e que nós temos a vacina, né, do H1N1 principalmente, do influenza A. Uhum. Mas a gente sabe que, mesmo assim, o que acontece? Elas podem transmitir o vírus, sim, como os adultos, mas não que ela seja o primeiro caso numa família. Normalmente, a maior parte dos estudos, quando tem uma criança com teste positivo, provavelmente um pai, a mãe ou o cuidador também tá doente, né? Ou ele apresenta o teste positivo e ele que transmitiu para a criança. Diferentemente da influenza, que normalmente as crianças ficam doentes, gripadas numa sala de aula, e elas transmitem para o adulto quando chega em casa. Né? Então, a gente viu que realmente esse poder de transmissão, o mecanismo de transmissão é diferente. O problema do retorno escolar nesse momento, a meu ver, qual que seria o problema? Não seria nem, na pediatria especificamente, não seria tanto o coronavírus, né? Porque a gente viu que a maior parte realmente apresenta formas leves, algumas podem complicar para uma síndrome que parece uma doença de Kawasaki, que é a doença já conhecida pelo pediatra, que também é causada por alguns vírus, assim como uma doença mais inflamatória multissistêmica, né, que a gente chama síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, que afeta vários órgãos do corpo, como se fosse uma ativação do sistema imune. Mas realmente é mais raro e normalmente a evolução também é benigna, né? Exceto aqueles pacientes que têm comorbidades, algum problema no coração ou algum problema no sistema imune, realmente. Mas em relação ao retorno nesse escolar nesse momento, o que acontece? Pelo fato de ter aglomeração, provavelmente vai aumentar o caso de outros vírus que já existem,
mas que não estão circulando com tanta frequência porque as crianças não estão na escola, né? Então, como o influenza, o rinovírus, adenovírus, vírus de diarreia, vírus de gripe, de vírus de resfriado. E isso pode ser um fator confundidor e também aumentar a demanda das crianças nos hospitais ou no atendimento médico, e muitos vão ficar preocupados, possivelmente achando que poderia ser realmente coronavírus. Então, nesse momento, seria mais por isso. Mas se você me perguntar, ano que vem, vai mudar com a vacina? Não, porque com a vacina contra o coronavírus, a gente sabe que para a população pediátrica, até chegar a ser a vacina ter estudos em crianças, para serem aprovados em crianças, porque a gente sabe que essa primeira parte de vacinação vai ser priorizada para quem? Para grupo de risco, né? Então, profissionais de saúde, pacientes obesos ou hipertensos, idosos, e por último serão as crianças. Então, a gente sabe que não é, né? Quando uma mãe fala, eu só vou voltar quando tiver vacina 100% segura para o meu filho, na verdade não é para o filho, é para ela. Porque o poder de transmissão numa escola é entre os funcionários, porque a escola não é só feita de alunos, né? É feita de professores, de colaboradores, então do próprio pai que vai buscar o filho na escola. Então o poder de transmissão nesse momento é entre os adultos, principalmente, né? De transmissão do vírus. E na pediatria, graças a Deus, é menos. Mas de repente, depois no próximo ano, nos próximos anos, o poder de transmissão realmente com a vacina vai ter um impacto menor, mas os outros vírus vão estar circulando e as crianças vão ficar doentes com as outras doenças que já existem, né? Então, por isso que realmente, assim, eu acredito que nesse momento o Brasil é um país muito enorme, continental. Então, a gente precisa realmente avaliar cada região nesse momento para um retorno. A gente precisa ter certeza se os números de casos não estão subindo, até mesmo casos estáveis, né? Para saber poder avaliar como que vai ser esse retorno escolar. A gente sabe desse prejuízo realmente na saúde mental das crianças, de socialização. Então, por exemplo, até mesmo entre as crianças pequenas, elas também podem achar estranho chegar e não poder abraçar o amigo, né? Como que vai ser esse impacto na saúde mental também dessas crianças, que crianças com 4, 5 anos, elas mesmo a gente orientando o poder do distanciamento, explicando o uso de máscara, a gente sabe que o distanciamento em crianças até 5, 6 anos é humanamente impossível, né? Então, Verdade. assim, realmente é muito difícil a gente conseguir manter esse distanciamento. Por outro lado, a gente sabe, né, pela experiência, você falou do Canadá, né, em alguns países também na Europa, a gente sabe que já está voltando, né, o retorno escolar já está acontecendo, e eles fizeram realmente protocolos de segurança que, por exemplo, os pais não podem entrar dentro da escola. Então, para evitar realmente esse risco de contágio que é maior entre adultos, as crianças são levadas até o lado de fora, né, para o pai evitar esse contato. Então, orientar que os pais de grupos de risco não busquem a criança na escola, né, que a família também se organize e até a própria criança que seja grupo de risco ou que tenha um familiar de contato com maior risco, nesse momento também não retorne e fique numa aula online, né? Então, acredito que são vários fatores envolvidos, não somente da Secretaria da Educação, mas também da Secretaria da Saúde. Eu acho que teria que ter um protocolo conjunto, junto com a comunidade escolar, e cada escola, né, cada município conhecer quem são seus alunos e o perfil de quem voltaria neste momento, quem realmente está tendo mais prejuízo, para realmente dar prioridade para esses casos de prejuízo social. Muitas vezes a gente sabe que as realidades escolares também são diferentes entre escola pública e particular. Então, muitas vezes na escola pública, a única refeição é da escola. Então, é importante que a comunidade conheça quem são esses alunos e se decidam o melhor, né? Eu não acredito que a responsabilidade deva ser somente dos pais. Alguns estados estão exigindo, Marina, documentação, né? Que você se responsabilize pelo seu filho, que se você não levar na escola nesse momento, a responsabilidade é sua. Mas a gente sabe que a gente não pode culpar somente os pais, né? A gente precisa ter todo um planejamento e individualizar cada caso, e a gente dar esse suporte para a criança não tenha prejuízo maior ainda com o retorno, sabendo que todos os amigos estão na escola, ou pelo menos uma grande parte, e ela não pode voltar por algum motivo de doença, né? Ou por conviver com famílias do grupo de risco. Então, acho que é importante realmente ter tem que ter uma análise bem criteriosa nesse momento.
que no momento de acontecer, que seja lento no sentido de cautela, né? Porque muitas pessoas, quando falam em retorno, acham que vai abrir a escola amanhã e voltar todo mundo. E Por não isso que é eu acho que bem é assim. importante uma enquete, você conhecer a sua comunidade escolar, você saber, nesse momento, numa sala de aula de 20 alunos ou 30, 15 vão voltar, 15 não vão, são 10, são 20, entendeu? Para a própria escola também se organizar, como vai manter o distanciamento das carteiras, né? A gente sabe de todos os protocolos de higiene, as salas bem ventiladas, arejadas, protocolo de entrada e saída dos estudantes, porque a gente sabe que quando bate sinal é aquela aglomeração, então Correria. fazer sentidos únicos de entrada e saída para eles fazerem vários alternativos de rodízio, porque justamente para a gente evitar esse contato, porque por mais que a gente oriente, por mais que as crianças também sejam, as crianças maiores, né, de 6, 7 anos que já têm uma compreensão, a gente sabe que é difícil realmente manter. Se nós adultos, muitas vezes a gente está no supermercado É, e se esbarra com isso, esse distanciamento na escola. é verdade. Administrar o uso de máscara realmente não é fácil, mas vai ter que se tornar mais um aprendizado, né? Isso. Dentro do contexto escolar, porque aí vou dar aqui minha opinião, ele me parece que vai acontecer, né? As pressões não param, o governo está colocando a Isso. pressão na economia que pressiona a questão da escola, porque os pais estão voltando para trabalhar e vão deixar as crianças onde, né? Isso. Assim, isso, Eu isso é acredito um. nisso também. Como o momento, a gente precisa também compreender esse outro lado, né? Eu falo que é uma discussão muito acalorosa, né? O retorno É, escolar. É muita gente é, falando que eu não vou mandar, só vou mandar quando estiver 100% seguro. E o que a gente quer entender é que o mundo não é 100% seguro, nunca foi, mesmo com é, vacinas, né? As outras doenças existem, né? A gente sabe que de vez em quando existem surtos de doenças, mesmo assim preveníveis, mas a gente sabe que nesse momento, realmente, por questão da pandemia, a gente precisa de uma vacina para um retorno menos contagioso, vamos por assim, né? tá. Menor risco. Mas a gente sabe que os pais precisam muitas vezes deixar um filho, ou a mãe percebe um prejuízo social importante, então ela quer realmente, precisa da escola nesse momento. Então a gente também tem que acolher essa família que também precisa da escola no momento e entender a necessidade dela. Por isso que eu acho que precisa ser muito individualizado e de repente era importante fazer uma reunião em conjunto da escola, com os pais, entender como que seria esse retorno nesse momento, realmente para quem precisa, né? Ou quem deseja. Porque pelo que eu estou percebendo, Exatamente. a maior parte das pesquisas, mais de 70% não querem retornar nesse momento. Não, é. Mas a gente também, olhando o público, né? Porque, assim, quem tem condição de ficar em casa vai falar que não vai mandar, mas a gente, se perguntar isso amplamente, eu não sei. Eu vi essas pesquisas, eu fiquei pensando, gente, talvez num lugar né, mais perto da periferia seja diferente. Não sei o que você pensa. Sim, sim. Isso mesmo, depende da realidade de cada um. Então, por exemplo, você tem que avaliar se você convive com pessoas do grupo de risco, se você, né, se o próprio professor também, né? A gente não pode É, pensar somente no pai e na criança, a gente tem que saber, então, se a gente conseguisse ter uma previsão de como que nesse momento 70% não quer voltar, mas esses 30% que querem voltar, é possível você afastar esses professores que são grupo de risco? Né? Eles poderiam continuar dando aula online. Então, assim, eu isso. acredito que além disso, você também teria que ter protocolos, até com a própria apoio da infectologia, num momento de afastamento, né? Uma criança que testa positivo, ou um professor que testou positivo e você deu aula ali para 15, 20 alunos. Como vai ser esse afastamento desse professor e manter novamente os 15 por 15 dias, né, 14 dias, que seria o ideal do isolamento de um contato Uhum, suspeito, né? Ou somente só se apresentar sintomas. Então, acredito que tem que ter protocolos bem estabelecidos, porque são as dúvidas dos pais, e muitas vezes nem os verdade. próprios médicos sabem como conduzir. Então, eu acredito que realmente esse retorno tem que ser estudado com muita cautela. Perfeito. Eu tenho duas perguntas. Uma surgiu
Eu estou acompanhando aqui, viu, gente? O que vocês estão falando? A resposta da questão da família que tem cardiopatia, a doutora respondeu, que ela falou família grupo de risco, né? Eu vi uma vez, doutora, eu li um pouco sobre vacina. Como que funciona uma vacina? Porque no que eu estava lendo, me parece assim, depois que você, vamos supor que fica pronta a vacina, você toma, e aí, você não vai pegar coronavírus? Então, depende muito, é muito difícil, assim, normalmente esses estudos, eles levam anos, né, e a gente, por conta da pandemia, a gente está conseguindo antecipar várias fases de segurança, né, inclusive, em relação à vacina. Então, assim, a gente precisa realmente ainda ter isso, a gente tem que estudar a vacina para saber a eficácia dessa vacina na população. Então, o Brasil é um dos escolhidos justamente porque você também precisa que o vírus esteja circulando para você. Não adianta você ir numa comunidade em que o vírus não está mais presente, então Ah, como que você ótimo. vai avaliar a eficácia dessa vacina? E além disso, também a gente sabe que nenhuma vacina é 100% eficaz, depende muito do sistema imune individual de cada pessoa. Então, na verdade, qual que é o intuito de uma vacina? É você estimular o seu corpo a produzir uma defesa, um anticorpo, previamente a uma doença, antes de você ter o estímulo com a doença, né? Então, a gente tem vacinas de vírus vivos, vacina de vírus inativado, tem vacinas atenuadas, tem vários tipos de vacina, mas o objetivo principal é você criar, você avisar o seu sistema imune, olha, pode chegar aqui que eu estou preparado e eu vou conseguir combater e não vai desenvolver. Mas a gente sabe que pelo fato, a gente tem vacinas que têm, por exemplo, 60% de eficácia, algumas chegam a 90%, 95%, mas nenhuma é 100% eficaz. Né? Você já ouviu falar que toma vacina da gripe e fica doente? É, Né? Porque a gente sabe que também que muitas dessas vacinas elas protegem contra a evolução de formas graves. Então ela não vai deixar de você pegar uma gripe, um resfriado, mas ela impede uma pneumonia, impede uma insuficiência hum, respiratória, então muitas vezes ela reduz o número de complicações. Então, como é perfeito. tudo muito novo, né? A gente pode ser que daqui uns 2, 3 anos a gente já esteja mudando de opinião, porque realmente a gente tem que saber se o número de a vacina vai ser dose única, precisará de Boa. reforço, né? Algumas vacinas você sabe que a gente precisa de um reforço a Sim, cada 5 anos, às vezes não, às vezes até no mesmo momento que você toma, daqui a 2 meses você tem que estimular de novo com uma segunda dose esse seu sistema imune para ter uma resposta mais eficaz. Então, realmente são respostas que eu acho que todo médico hoje gostaria de ter para poder responder é, essas mas foi questões. ótimo você falar, porque para muitas pessoas a vacina é a solução. É, E não é, não é. né? Ela Por é isso que eu parte, acredito ela muito começa a nessa. ajudar, né? Sim, por isso que eu acredito muito nessas medidas, né? A gente de higiene, de etiqueta, de lavagem das mãos, de evitar você circular quando você está doente, né? De você ter esse cuidado com o próximo, né? A responsabilidade social nossa. Então, é um trabalho de formiguinha. Tudo que é novo, a gente sabe que Verdade, encontra uma certa resistência nesse início, mas eu acho que se a gente passa isso para as nossas próximas gerações, elas vão ser beneficiadas para os nossos filhos. verdade. E assim vai ser, né? Quem sabe no futuro, uma próxima pandemia, né? Nossa Senhora, ai, 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 Que vira essa não boca pra lá. tenha. É. Muitos parceiros aqui da Waze, né, que tem espaços, professores de música, escola de dança, eles nos perguntam muito assim, pessoal da Waze, mas nós temos uma conduta diferenciada, a gente não tem 30 alunos em sala, a gente recebe grupos pequenos, será que a gente não poderia entrar num pedido de um protocolo diferenciado, né? Nós não funcionamos igual uma escola. O que você Isso. pensa sobre isso? Eu fiquei refletindo e fez sentido, assim, lá a aula de natação do meu filho, eu lembro que tinha 3, 4 crianças, e é uma abordagem diferenciada. O que você pode contribuir com a Isso, é. gente? No momento, não há protocolos específicos para essas aulas extracurriculares. A gente sabe que algumas academias já estão abertas, aulas de natação também, né? Alguns pais já levando, inclusive, os alunos para as aulas de natação. A Sociedade Brasileira de Infectologia, logo no início da pandemia, ela publicou um documento falando que realmente não tinha nenhuma evidência científica de transmissão na água, né, no cloro, mas o problema é fora da piscina.
né? Então, a gente tem que ter todo esse cuidado. Como vai ser essa aula? É aula individual? O professor vai ficar perto da criança? Porque a gente sabe que a aula de natação até os 3 anos, normalmente o professor fica dentro da piscina, junto com o pai também presente. Então, o Isso. maior risco seria em ter transmissão entre 2 adultos e não se necessariamente diretamente para a criança. Então, se você tiver com máscara, de repente você entrar com face shield, porque quem vai fazer a aula é o seu filho, ok. Agora, se realmente é você que vai fazer a aula de natação e você é um adulto ou é um adolescente individual, se você tiver o cuidado de sair da piscina e realmente colocar a máscara, manter o distanciamento social, né, fazer a higiene adequada, acredito que seria sim um possível. Em relação às aulas, né, de instrumentos musicais, eu acho que é o mesmo princípio. Você reduzir o número de alunos por sala, que normalmente já tem esse benefício, É, porque manter um certo distanciamento e higienização sempre, antes e depois de instrumentos. Se cada aluno tiver o seu instrumento já individual, também é importante. De repente ele tem o violão ótimo. dele em casa, ele já pode levar, né? Nesse sentido. Então, eu acho que realmente até a gente ter um retorno seguro, a gente não ficar refém apenas da vacina, que a gente sabe que também na população pediátrica vai demorar, eu acredito que sim, seja importante, desde que as medidas de higiene sejam cumpridas, né? Você tem dados para a gente chegar agora no finalzinho? Vocês aí da pediatria têm dados, têm conseguido informações da questão emocional de crianças e adolescentes em casa? Se o índice de depressão aumentou, eu não sei quais seriam as métricas, né, que vocês usam, mas É, conta pra gente o que que vocês têm recebido e percebido. eu não tenho dados ainda objetivos em relação a pesquisas, mas na prática a gente percebeu sim. Muita Tá. labilidade emocional, aquela criança que chora muito, que antes não costumava chorar, ansiedade, roer unha, né? Ter pesadelos à noite. Então, crianças que já dormiam a noite toda acordando para ir para a cama dos pais, porque eles sentem ansiedade. Você tem o seu filho? O meu começou. Eles sentem a nossa ansiedade, né? Toda hora o noticiário está passando isso, né? Teve até um momento da pandemia que as pessoas estavam fazendo uma campanha de não ligar a televisão, porque era só mortes e número de mortes, tanto que a gente teve, inclusive, principalmente os pais são profissionais de saúde, do filho pedindo para não ir trabalhar. Porque não sabia se amanhã ia voltar, que ela poderia morrer, né? Ai, mas você vai trabalhar, mamãe, mas e se você morrer, né? Você trabalha, você vai pegar o coronavírus. Então, assim, a gente realmente sabe dessa preocupação, porque a criança sente tudo, a ansiedade de casa. Então, acho que o momento também é de você passar para o seu filho segurança, uma mensagem positiva, que é um momento difícil, sim, por isso que a gente está em casa, mas que vai dar tudo certo, que a gente vai, né, as medidas de higiene, que vai vir uma vacina e que aos pouquinhos vai voltar ao normal, mas que todo esse cuidado é necessário nesse momento, Não né? É pode muito importante vacilar a isso. hora nenhuma, né? Isso tem que virar hábito mesmo. Não é para agora, é para sempre, Para não sempre. é verdade? É. Eu também agora me lembrei, quando eu me toquei nesse assunto da questão emocional, alguns especialistas falando assim, que pós essa pandemia, que uma possível pandemia seguinte seria da obesidade. Também. E aí, como que a gente ajuda essas mães para em casa? Você deu algumas dicas lá no início, mas se você quiser encerrar, e aí você encerra a sua maneira, né? Pode vir com essa dica, com alguma, enfim, igual você É, fez lindamente essa live toda. a gente sabe que, assim, o problema da pandemia, a gente se preocupa com pós-pandemia, né? Ou até as epidemias isoladas das doenças. Então, depressão, suicídio, principalmente dos pais, dos adultos e adolescentes, obesidade, né? Sedentarismo, doenças crônicas que muitos deixaram de tratar ou deixaram de acompanhar, doenças agudas que surgiram, mas que os pais optaram por dar algum remédio em casa ou dar um chazinho e de repente mascarou, né, alguma doença que poderia aparecer. Então a gente sabe que realmente a gente está muito preocupado com isso, de a pandemia poder atrasar um diagnóstico do filho.
né? Seja obesidade ou seja alguma outra doença. Então, acho que é importante a mãe olhar de perto esse filho. Hoje tem muitos médicos fazendo telemedicina. Se você tem dúvida, converse com o seu pediatra, né? Mesmo que seja uma febre, que você sabe que daqui a 2, 3 dias vai passar, persistência da febre, converse. Ou se seu filho está mais amuado, só está na cama, cansado, né? Essa alteração do humor, que também é importante, da criança chorar, né? Mais agressiva também. Então, é super importante você perceber esses sinais e converse com o pediatra. A gente fala que o pediatra é o médico da família, né? Então, a gente está sempre do lado da mãe, do pai e da criança, né? E a alimentação, a prevenção para obesidade é a rotina, que é a palavra-chave também, né? De a gente poder ter uma rotina boa do sono, uma rotina da alimentação, uma rotina no horário da rotina de brincar, de atividade física. Então, como eu falei, né, eu não posso sair de casa para andar de bicicleta, apesar que hoje com a flexibilização já é permitido, né, em algumas cidades, você sair com a máscara, andar de bicicleta, ou jogar bola com seu filho, ou até mesmo dentro de casa você arranjar um período, uma meia horinha para você coloca uma música no celular, uma música na televisão e joga, dança, cada um escolhe uma dança. Hoje tem aplicativos de dança, aplicativos de aulas de educação física, para você realmente estimular, para evitar que a criança até saia da tela e também estimule a atividade física e evite o sedentarismo, né? E realmente durante a semana tentar sempre fazer uma alimentação mais saudável, rica em verduras, frutas, legumes, vegetais, carne, peixes, laticínios, para a criança realmente ter uma alimentação saudável e saber que não está de férias, que não é todo dia que pode comer o que quer, bolo, brigadeiro, que é importante ela saber que a gente está vivendo o nosso dia a dia, né? Ah, que ótimo. Ai, gente, acabou, sinto muito. Minha mãe falou que tá excelente. Mãe, o seu não vale. Mas tá ótimo. Nossa, eu tirei muitas dúvidas. Eu adorei. Foi muito bom a gente ter trombado, né? Visto você aí na mídia e trazido você aqui, porque foi muito esclarecedor, como eu imaginei que seria. Você fala com muita clareza. E é isso. Eu acho que quem participou, assim, tirou bastante proveito. Depois, se alguém aí tiver dúvida e quiser mandar para a gente, eu faço contato com a doutora. E muito obrigada mesmo. Um prazer ter você aqui. Bom, pode dar suas palavrinhas finais e a gente vai se despedindo. Ah, Marina, agradeço também de coração. É muito bom compartilhar o conhecimento e tranquilizar a família nesse momento, porque eu acho que quem não está angustiado e o retorno escolar, ele veio com esse assunto realmente gerando até mais dúvidas, né? Do que mais incertezas do que verdades. Então, realmente, eu acho que é super importante informar, tranquilizar as famílias, que as crianças realmente a gente sabe que são as formas mais leves. Graças a Deus, não virou aquele boom que a gente estava esperando no início, como acontece com a influenza. Verdade. Torcer por uma vacina, que eu acho que é super importante também, e que logo a gente esteja no nosso normal, mesmo sem máscara, abraçando, fazendo encontros presenciais, que eu acho que vai ser muito legal. Verdade. Doutora, obrigada, viu? Boa noite, gente, boa noite. Mandem esse vídeo depois no IGTV para os amigos, se fez sentido para você. Avaliem, escrevam lá um comentário, para a gente é ótimo ficar sabendo. Beijo, obrigada, doutora. Tchau, boa semana. Obrigada, boa semana, gente. Boa noite. Tchau, tchau, boa noite.